Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem? Estamos aqui para mais um Café com Lapa. E hoje nós temos uma ilustre convidada aqui, pela Custódia. Eu quero falar um pouquinho dela antes de a gente entrar no tema, né? O tema principal aí. Olha só, a formação da Camila, a gente vai perder, eu acho que um bom tempo aqui só para... Mas... ela é formada, ela é bacharel em Serviço Social pela Universidade Luterana do Brasil, ela é psicanalista pela Sociedade Brasileira de Psicanálise, especialista em Gestão de Emoções pela Academia da Inteligência, Dr. Augusto Cury, especialista em Primeiros Socorros Psicológicos, especialista em Psicologia das Emergências e Desastres, especialista em Psicoterapia de Crise, especialista em metodologias cooperativas e cultura de paz, consultora em desenvolvimento humano, especialista em terapia de família e casal, e também Master Coach em maiêutica socrática. E casal, eu não conheço esse tema, depois tu me diz. Tá? Tá, pode deixar. E ela também é idealizadora do consultório emocional, que atende tanto presencialmente como virtualmente. Camila, suas considerações iniciais? Olá, pastor Lapa, muito obrigada pelo convite, né, para a gente falar de um assunto ainda tão importante, mas tão novo, né? Eu vejo que nas entrevistas que eu estou dando, quando eu vou falar, né, do nosso tema aí, que é comunicação de más notícias, né? Que ele é um tema tão impactante na nossa vida e ainda tão desconhecido, né, por todo mundo, principalmente pelos profissionais da área de saúde. Né? Os próprios profissionais da área da saúde, eles desconhecem ainda a importância do tema, de se capacitar, né? E principalmente dos benefícios, né? Da gente comunicar as notícias de uma forma mais empática, mais cuidadosa, menos dolorida possível para quem recebe, né? Sempre uma notícia ruim. E para nós, de comunidade terapêutica, uma notícia mal dada ou uma informação mal informada é o estupim ou é a saída do acolhido da comunidade. Né? Por isso que nós convidamos a Camila para estar trazendo luz, né, para essa pauta, que, como bem ela falou, né, muito desconhecida ainda. Né? Nós tivemos já o serviço da Camila em uma situação, né, de comunicação, de morte, né, e é grave, gravíssimo, né, para um acolhido, e graças à intervenção da Camila foi sucesso, né? Conseguiu fazer essa comunicação, né? Depois tivemos outro episódio que também, usando as instruções da Camila, acabou também sendo solucionado da melhor forma. E por isso a gente quer compartilhar com você, que principalmente você que é de comunidade terapêutica, né, a importância e a relevância de saber comunicar, né, usar as ferramentas, usar um profissional da área para nos orientar. Bom, nós desenvolvemos alguns questionamentos aqui, Camila, meio, né, questionário escolar, assim, e a gente quer também que tu fique bem à vontade para responder, bem à vontade até mesmo para abordar outros temas que se conectem a isso, né? A gente para aprender. Então, vamos lá. Assim, né? Nós vamos falar, então, de saúde mental e emocional. Então, você atende presencialmente e online no consultório emocional. Então, assim, a importância, a gente queria saber a importância da terapia, da análise e a diferença entre elas. Porque isso também é um universo bem novo dentro de comunidades. Então, que tu nos trouxesse esse esclarecimento.
Então, a psicoterapia, né, ela tem várias abordagens, né? E o processo de análise, né, ele é muito mais voltado, né, porque daí a gente também tem linhas, né, dentro da própria psicanálise, né? A gente tem a freudiana, junguiana, lacaniana, winnicottiana, são muitos, assim, né? Mas na análise a gente volta basicamente para os episódios da infância, né? E a partir dali a gente vai fazendo uma linha de construção junto com o paciente para que ele faça a autoanálise, né? E vá chegando às suas conclusões, né? Do porquê e como ele está hoje, né? Mas muito olhando para os processos, né, da infância. Né? Já na psicoterapia, né, a gente vai ter várias abordagens também, né, várias linhas de atuação, né, onde a gente vai ter terapia cognitiva comportamental, onde a gente vai ter outras linhas, na verdade, onde o paciente vai se identificar mais. Tanto é que muitas pessoas dizem assim, eu não quero fazer terapia, vou sentar lá e vou ficar falando, e a pessoa só vai ficar me ouvindo, e eu não sei nem o que fazer com isso. Mas não existem só profissionais que só escutam. Tem profissionais e tem linhas, tem abordagens, tem técnicas onde o profissional faz a intervenção, né? E outras já é voltada mais para uma escuta, né, sensível ali, e onde tem uma intervenção mínima. Isso também faz parte do processo. Né? E o que eu vejo é que as pessoas buscam linhas que elas vão se identificar, né? Algumas pessoas querem trabalhar muito mais as questões do presente do que da própria infância, embora o ser humano, no seu processo evolutivo, a gente vai vendo que muitos traumas, bloqueios, situações de medo, pânico, enfim, eles são originários na infância. Né? Então, por isso, a importância da gente entender e conhecer os nossos fatores aí na primeira infância, na segunda infância, porque a gente não pode mudar o passado, mas a forma de olhar para ele, ressignificar ele, contar a nossa história, né? Isso a gente tem a possibilidade, né? E é uma escolha, né? É a escolha da gente fazer esse novo processo através do autoconhecimento, que a gente consiga transformar o nosso futuro através da forma que a gente olha para o nosso passado. Né? E eu acredito que para o dependente químico, que carrega tanta culpa e tanta bagagem, tanto preconceito, né, principalmente, eu acredito que poder ressignificar os fatos, os episódios do seu passado, né, olhar para ele com uma forma mais gentil no presente, com certeza vai ser algo que vai impulsionar ele, né, para que ele construa um futuro mais saudável junto daqueles que ele ama, né? E principalmente a forma como ele olha para si mesmo. E tu entendes, então, que há relação entre a qualidade da saúde mental e o uso de drogas? Eu acho que o ingresso no mundo das drogas, ele se dá pelo emocional abalado? Ou, né? Cuidado emocional é preventivo? Drogas? Olha, sem dúvida o cuidado emocional é preventivo. Mas quando a gente fala da dependência química, do processo de dependência química, existem vários fatores, né? É o fator que a gente chama de biopsicossocial, né? Então tem os fatores hereditários, tem os fatores sociais e tem os fatores psicológicos, né? Por quê? Porque muitas pessoas usam, né, ou buscam, ou entram, inclusive, né, nesse caminho como uma rota de fuga. Né? As pessoas buscam fuga para lidar com os seus problemas. Né? Então, quando a gente fala de dependência química, o que eu percebo, e que também já se estuda, é que muitas pessoas não sabem lidar com a frustração, não sabem lidar com seus traumas, não sabem lidar com seus medos, né? Com algumas questões, inclusive alguns, né, erroneamente, claro, entendem que a droga vai ser algo que vai encorajá-los a enfrentar determinada situação, né? Isso eu vejo assim muito comum. E aí, não vou me viciar, não vou ser, preciso lidar com uma situação. Eu vejo inclusive pessoas
empresários, né, que acabam entrando nesse universo justamente por estarem sob pressão, né? Estando sob pressão, fazem essa escolha, né? E depois não conseguem mais sair dela, inclusive. Né? Justamente por conta do emocional, né, que usam ali. Então, aí vai entrar depois os outros fatores, né, de risco. Então, sem dúvida, a pessoa com o emocional abalado, com uma saúde mental frágil, né, com relações tóxicas ou abusivas, né, com um ambiente que não vai contribuir, com certeza, né, ela vai ficar muito mais tempo, né, ou talvez até, né, dependendo de como ela vai escolher esse caminho de recuperação, né, vai ser muito mais longo e alguns acabam tendo muitas recaídas, inclusive, por conta disso. E também vale lembrar, né, Camila, que a dependência química, porque muitos pensam ou imaginam dependência química somente com as drogas ilícitas, né? Exato. Né? Exatamente. Muita gente que hoje está absorvida pelas drogas lícitas e realmente devido a essas questões emocionais, né? Com certeza. Ou somente feito, né? Mas também estão em cadeias. E Exatamente. quem se tornou dependente está em uma comunidade terapêutica, qual o peso, a relevância do cuidado emocional? Isso aliado ao uso de medicamento, quando prescrito, né? E o espiritual. Como fazer essa junção aí? Então, é um tripé muito importante, né? E eu acredito no sucesso dele, né? Até porque a gente é movido, né? A gente não é só, né? Não é só corpo, não é só uma mente, né? Também não é só um espírito. Então, a gente precisa ter equilíbrio entre essas três áreas. Né? Embora a palavra equilíbrio também seja difícil da gente conseguir alcançar, mas se a gente pelo menos não se descuidar desse tripé, né? Porque não tem como eu cuidar do meu corpo se eu não estiver cuidando da minha mente. E também não tem como eu cuidar do meu lado espiritual, né, se eu não estiver cuidando do meu corpo e da minha mente. Né? Elas caminham juntas, é um processo de autocuidado que ele é integral. Né? E a gente precisa ter ciência disso. Só que eu acredito, pelo que eu vejo ainda, que o cuidado emocional ele é o mais negligenciado, sabe? Por quê? Porque as pessoas elas não têm educação emocional suficiente, elas não têm autoconhecimento suficiente e muitas vezes sequer conseguem nomear o que estão sentindo, que é justamente o que faz elas irem em busca, né, de uma droga para anestesiar o que está sentindo. Porque elas muitas vezes não conhecem, né, o que está causando o desconforto, o que está causando essa frustração, o que está causando essa ansiedade, né, essa depressão. E existe um tabu, um preconceito muito grande ainda de que as pessoas que buscam um processo terapêutico, que vão cuidar da sua saúde emocional e mental, elas são fracas, né? Elas são loucas, então muitas negligenciam esse processo, né? É mais fácil ter uma doença considerada física, né? Porque é algo que é concreto, consegue-se ver o impacto disso, né? Então, olha só, se eu sou dependente químico, eu vou fazer um processo, né, de cuidado, vou fazer um processo de internação, ou até vou usar um medicamento, né, que ele é aliado também, né, nesse processo, mas o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, como eu reajo a isso, o que vai me deixar mais vulnerável, o que vai me deixar mais fortalecido, muitas vezes ainda é negligenciado, principalmente pelo público masculino. Né? Pelo público masculino ainda é negligenciado pela própria cultura, né? De que o homem tem que ser mais forte, de que o homem não sente, que o homem não sofre. E eu considero isso como uns fatores de recaída, inclusive. Tá? Essa negligência movida ainda a um preconceito, a um estigma, né? De que saindo ele tem que dar conta de tudo, né? E ninguém dá conta de tudo, né? Então é um sinal de força a gente olhar para as nossas emoções e não de fraqueza. Inclusive reconhecer quando eu preciso buscar ajuda. Porque se eu busco ajuda antes, eu não vou usar um recurso para me anestesiar. Né? E por consequência eu estou prevenindo o restante também. Camila, uma vez o acolhido
numa comunidade terapêutica, as informações elas são meio que filtradas, né? Então não é tudo, não é tudo que chega até ele, né? Vai chegar somente o que realmente é necessário, né? Porque aquela vida antes do acolhimento, aquele modo de vida dele antes do acolhimento, nesse momento do acolhimento não interessa mais. Então ele não precisa ter informações da turma de fora, do que está acontecendo lá, né? Somente é feito e aí poucas coisas são comunicadas. Ou seja, né, são comunicados de uma forma, né, uma forma que a gente entende correta. Mas, quando se trata de más notícias, você que é especialista em comunicação de más notícias, né, nos explique o que é essa área da saúde mental. Né, e como tu sabe, princípio que muito pouco é percebida hoje pela... Então, a comunicação de má notícias, ela é relativamente nova, né? Até porque ela foi criada nos anos 2000, né, por um médico que justamente sentiu essa necessidade de comunicar aos seus pacientes, que na época ele trabalhava com pacientes oncológicos, e também com pacientes em estados paliativos. Então, ele sentiu a necessidade de comunicar aos pacientes e aos familiares de uma forma mais empática, mais gentil, mais acolhedora, menos dolorida, né, digamos assim, possível. Até porque uma técnica de comunicação de má notícia, ela não vai transformar a gravidade do evento, né, do que é uma má notícia, do que é uma notícia grave, uma notícia ruim. Mas ela pode auxiliar, sendo feita, né, da forma correta, né, com a técnica existente, ela vai auxiliar com que a pessoa não piore, né, que a gente não, como eu vou te explicar, assim, que não cause um estrago maior, muitas vezes, em quem recebe a notícia. Então, notado dessa sensibilidade, já, este médico criou um protocolo que chama o protocolo SPIKES, que é um protocolo de 6 passos, né, que vai ajudar os profissionais da área da saúde. Né, em um primeiro momento era voltado, né, só para médicos, e, inclusive recentemente eu estava vendo podcasts e entrevistas que a própria medicina não aborda isso nas suas residências, ainda é um tema que ainda é novo, mas que ele está muito alinhado à comunicação não violenta, né? Então, é uma forma mais gentil, mais empática, mais solidária, mas precisa de técnica. Né? E o que a gente vê é que as pessoas acham que para comunicar uma má notícia, independente da sua formação, né, o profissional da área da saúde no primeiro momento, ele acha que se ele for empático, já basta. Né? E não, isso é uma técnica, né? Assim como qualquer outra atividade que a gente vai fazer, a gente precisa de treinamento sobre essa técnica. Né? E se percebe sim que os resultados são excelentes no processo de resiliência das pessoas quando elas recebem uma má notícia. Né? E a princípio, no primeiro momento, quando a gente fala em má notícia, a gente pensa na morte. Né? Em geral, as pessoas pensam na morte. Sim. Mas quem define o que é má notícia ou não é quem está recebendo essa notícia. Porque o que para mim pode ser uma má notícia, para o outro pode ser algo que não impacte tanto a vida dele. Né? Então, quem define o que era uma má notícia, né, é quem está recebendo. Eu comunico, né, para a pessoa, mas ela é que vai me dar, digamos, o nível de intensidade daquela notícia, daquela dor, daquilo que ela está recebendo, é ela. Né? É quem recebe a notícia. E no teu ver, assim, quais são os desafios dos profissionais da saúde com relação à comunicação das más notícias? Primeiro, a falta de conhecimento, né? A falta de capacitação na área, né? E de poder experimentar a técnica, de ter simulações de técnica. Né? Então, por as pessoas não conhecerem os passos, né, eu percebo que há uma dificuldade, porque o mais difícil da gente lidar em uma situação de má notícia
é fazer a leitura das emoções daquela pessoa que a gente está comunicando, né? E aí a leitura, ela se dá através da face, ela se dá através dos movimentos corporais, ela se dá através da forma como ela mexe as mãos, porque as pessoas reagem de formas diferentes, inclusive a mesma situação, né? Se eu receber uma notícia, eu vou reagir de um jeito, você vai reagir de outro, outra pessoa vai reagir de outro. As pessoas têm um tempo, inclusive, para ir elaborando essa má notícia, né? Então, eu percebo que essa é a dificuldade, é fazer a leitura, né, das emoções, de fazer a condução do processo. E você acha que no meio dos profissionais de saúde existe uma certa resistência Eu a acho essa que técnica? existe eu acho que não existe uma resistência, mas talvez existe uma banalização, né? De achar que, se eu acolher, se eu der um abraço, né? Se eu transmitir isso com um jeitinho, né? Isso vai bastar. Então, eu vejo que justamente por ainda não ter o conhecimento, né? Não há uma resistência, mas há uma certa banalização de como que eu vou fazer isso. Muitas vezes as pessoas acham que eu dizer eu sinto muito, eu vou estar amenizando uma dor. Ou eu omitir alguma informação importante, né? Eu vou estar protegendo o outro do sofrimento. Né? E isso tudo a gente vai aprendendo na hora de comunicar uma notícia, a ler a pessoa, a conversar com ela, preparar, né? Que é um dos passos, preparar a pessoa, convidar ela para o diálogo, para que ela vá entendendo o que ela está preparada para receber. Né? E outra coisa que eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade é porque elas não recebem toda a informação ou não vão atrás de toda a informação. Então, se eu tenho que comunicar, por exemplo, para um interno, né, alguém que está no processo de acolhimento, né, em alguma unidade de dependência química, e aí eu recebo a informação pela metade, se eu for comunicar, digamos, uma morte, né, como já aconteceu, eu preciso levantar todas as informações, né, porque talvez a pessoa queira saber tudo, inclusive os detalhes, né, porque para ela é importante, para ela elaborar aquilo é importante. E outras pessoas já não vão querer saber quase nada, vão querer saber o mínimo possível, ou vão querer, inclusive, só saber a informação ali e pedir para conversar com alguém da família. Outros já não vão querer conversar com alguém da família, outros vão querer ter alguém ao lado ali, né, dela para transmitir mais segurança, outros já vão querer receber informação sozinha. Então, são muitos fatores que envolvem, né? A gente precisa preparar o ambiente, a gente precisa fazer a leitura, a gente tem que entender, inclusive, o que a pessoa já tem de informação, porque uma coisa é passar a informação, por exemplo, de uma morte, né, de um ente querido, quando a pessoa já sabe que aquela pessoa estava passando, aquele familiar, né, já estava passando por um processo de doença, já estava hospitalizado, né? Enfim, o choque, ele é menor porque já se esperava aquilo. A dor não é menor, mas o choque de receber a informação, né, geralmente as pessoas dizem, algo que eu, né, sabia que iria acontecer e tal. Outra coisa é um evento trágico, por exemplo, num acidente, em algo que não estava esperando. Então, isso sim, a gente precisa ter um máximo de informações possíveis para poder comunicar. Mesmo que a pessoa não queira saber tudo, a gente precisa ter todas as informações ali para prestar para ela num tempo certo, adequado, para que ela consiga elaborar isso. E Camila, dentro de uma comunidade, assim, como é que o profissional que nos acompanha agora, o monitor, né, aquele que está trabalhando hoje em comunidade terapêutica, como é que se define, né, o que é uma má notícia para o dependente ou para a sua família? Como é que ele vai pensar? Como definir isso? Sim. Por exemplo, no caso de um processo de luto, a gente já sabe que é uma notícia muito difícil, né? Inclusive, é importante e interessante a gente sempre iniciar, né, dizendo, olha, eu sinto muito, eu gostaria de ter, né, notícias melhores para te dar. Mas, por exemplo, no caso da família, né, daquela pessoa que está daqui a pouco esperando o dia da visita, que chegou aquele momento, e a família não vem. Né?
quem vai comunicar isso, no caso, é esse membro da equipe que vai fazer, vai passar a informação, vai transmitir, para ele pode ser uma má notícia, né? Dizer, olha, né, infelizmente, a sua família não pôde vir hoje e tal, enfim. Mas talvez, né, pro interno, pro dependente, não ter a visita da família não é uma má notícia. Porque muitas vezes aquele laço também pode não ser tão saudável, né? Então, não sou eu quem interpreto e que vou dizer para o outro o que é uma má notícia ou não. É sempre através da leitura, quando eu estou dando a notícia para o outro, que eu vou entender quais os passos que eu tenho que seguir. Né? Porque muitas vezes o que a gente pensa, não, mas né, isso é muito ruim, imagina, a pessoa está aqui tanto tempo e não recebeu a visita da família. Mas talvez ele não queira, né? Seja por várias razões, né? Seja por vergonha, seja pela relação que se tem, né? Por não ser uma relação saudável, né? Ele pode sim não querer, e para ele não vai ser uma má notícia. Então, quem vai sempre definir o que é uma má notícia é quem recebe. Né? Eu transmito, né? E quando é algo mais grave, eu tenho que fazer uma introdução. Agora, do contrário, eu tenho que estabelecer um rapport, uma comunicação, um olhar, uma escuta, para entender também como é que ele está recebendo aquilo. Agora, sim, ó, eticamente, quais são os princípios éticos, né, que devem orientar a comunicação de uma má notícia em uma comunidade terapêutica? Falando da nossa realidade. Sim. Eu vejo que muitas vezes, eu também já trabalhei em unidade de dependência química, e eu percebi o que a gente chama projeção, né? Tem pacientes que a gente se identifica mais, né? Que a gente estabelece, que a gente se conecta, né? E não é que isso não seja necessariamente ético, né? Estabelecer uma conexão, mas o tratamento ele não pode ser diferenciado. Embora passe por uma questão emocional, de um vínculo afetivo, muitas vezes, né? Então, é a questão da justiça, né? Do equilíbrio, tratar todos de uma forma justa. Né? E porque muitas vezes a gente denomina o ser humano como frágil. Se ele receber essa notícia aí, ele não vai aguentar, ele não vai receber. Então a gente já coloca o outro numa posição vulnerável. Né? Não vai aguentar. Então eu acho que a gente julgar o sofrimento do outro. Né? E muitas vezes a gente faz isso quando a gente estabelece um vínculo afetivo, né? Ou projeta que ele é mais frágil, mais vulnerável, e aí a gente subestima a capacidade de resiliência do outro. E a gente pode, inclusive, neste ponto, neste momento, pular várias etapas do processo. Né? Então, de forma ética, que eu trate afetivamente todos, né, iguais, né? E que eu siga os passos. No momento que eu sou capacitado, que eu siga os passos, né, nesse processo de comunicação. Inclusive, me colocar à disposição para depois. Né? Depois que essa pessoa elaborar, depois que essa pessoa tiver entendido o que realmente aconteceu, porque eu vejo que falta muito isso também. Às vezes a ficha vai cair, né, 2 dias depois, 3 dias depois, né? E eu não volto para aquele lugar, eu não volto para aquela pessoa, né? Porque eu entendo que o pior já passou. Né? Então, se eu for seguir o protocolo, né, eu vou tratar todos da mesma forma no sentido de comunicação de uma notícia. Eu não vou achar que ele vai ser mais frágil, que ele não vai dar conta, né? Ou o contrário, que ele é forte, que ele dá conta, e muitas vezes aquela pessoa desaba ali. Então, eu acho que o não julgamento no que eu estou transmitindo e muito menos na forma como o outro reage àquilo que está recebendo, né? Às vezes a gente não julga porque o outro não chora, porque o outro não ficou desestabilizado, né? Enquanto que ele ainda está elaborando o que ele está recebendo. Então, acho que é esse. Camila, assim, ó, e existe, né, se existe, né, a habilidade para fazer esse tipo de comunicação, se é necessário, né, ter certos tipos de habilidade, quais seriam as habilidades, né, para que seja feita de uma forma empática, clara, respeitosa. Então,
primeiro a pessoa precisa se disponibilizar, né? Quem comunica, o ideal é na equipe que todos tenham a capacitação para comunicar, né? Mas às vezes as pessoas elas não conseguem, elas sentem muito, né? Elas, imagina, já acontece no dia a dia, a pessoa vai transmitir a informação, fica nervosa, chora, treme, né? Então, basicamente. Ela tem uma conexão maior, então ela acaba misturando, né? Exato, exato. Isso acontece no dia a dia, assim. Tem profissionais que vão ser atendidos e aí o paciente tem que acolher o profissional, né? Porque ele ficou nervoso demais, né? E, então, acho que esse é um ponto importante. Eu reconheci os meus limites, saber que determinado tipo de coisa eu não consigo fazer, né? E que eu preciso realmente ter um estado de presença, uma disponibilidade de escuta muito grande. Porque a comunicação de umas notícias, ela não é sobre falar, ela é sobre ouvir, né? É muito mais sobre escutar o outro do que falar para ele. E aí, como o nome é comunicação, as pessoas acham que tem que sair lançando um monte de informação, né? Metralhadora de coisas. Não, eu preciso sim ter uma ficha, eu preciso sim ter todos os registros, né? Para eu estar ali presente com a pessoa e transmitir todas as informações, né, da melhor forma possível, porque muitas vezes, quando a pessoa está, o acolhido está lá, né? Ele não vai receber todas as informações. Muitas vezes a família até pede, olha, não conta tudo, né? Ou não diz que foi dessa forma. Ou então, sabe? E eu acho que o mínimo que a pessoa espera é justamente pelo princípio da confiança, é que ela possa estender a mão, abrir o coração e poder confiar naquilo que a pessoa está falando. Então, na medida que eu vou omitir algo, já não é uma relação de igualdade, já não é uma relação justa. Então, a pessoa precisa saber que ela pode confiar em mim, né? E eu vejo que as pessoas omitem informações, né? Por quê? Elas omitem informações porque querem proteger o outro do sofrimento. Enquanto que, na verdade, quando ele sai, ele vai vendo ali que tinha muito mais coisa que ele não sabia e que era importante para ele saber naquele momento, né? Então, eu acho que isso é bem importante. Me surgiu uma lembrança agora. Nós tivemos um caso que foi o seguinte: houve um óbito na família de um familiar muito próximo ao acolhido, assim, que ele tinha na família, tinha uma relação muito próxima, e a família nos pediu que nós não dessemos a notícia, e a família queria dar a notícia. Então a gente ficou claro, né, o pedido da família, e aí nós levamos o acolhido até a família, e a família então fez a comunicação e depois levou ele para o destino lá onde aconteceria o velório, né, tal. E aí eu te pergunto, né, mesmo tendo acesso, né, a um profissional, como no nosso caso, nós temos acesso a você, poderíamos ter te acionado. Mesmo a comunidade tendo acesso, como a gente tem, um pedido desse da família, joinha, mesmo se a família não tendo esse olhar técnico que você tem, né, deixar de fazer isso, recomenda, porque é um risco, né? A reação poderia ter sido outra, né? Ele poderia ter mais voltado para o acolhimento, né? Esse caso, ele voltou, concluiu e hoje já seguiu o caminhar dele, né? Mas também é um risco, né, Camila? Sim, é um risco muito grande. E hoje pela manhã ainda aconteceu isso, né? Tenho um paciente meu que perdeu a avó e a família dele entrou em contato, né? Porque eu não estava conseguindo contato com ele, ele tinha consulta. E a família dele, né? Eu acionei outra pessoa da família que eu tinha, daí ela entrou em contato e disse para mim que a avó dele, que ele era muito ligado, né? Tinha falecido. E aí, depois que ele ouviu meus mensagens, a família estava esperando o quê? Que ele fosse, né? Que é outra cidade, que ele fosse, a família esperava que ele fosse ficar para o velório, para o enterro, né, todo o processo.
E aí, quando eu consegui falar com ele, para me colocar à disposição, inclusive, né, ele disse para mim, não, eu não quero ir para lá. Eu quero ficar com as memórias que eu tenho, né, dessa pessoa aqui comigo. Eu não quero, vai ter, né, por ser também, né, avó, ele disse, vai ter muitas questões da família ali envolvida, vai ter gente culpando não sei o quê. Ele falou, né, toda a família reunida para mim vai ser um fator muito estressante. Então eu prefiro estar aqui, eu prefiro fazer as minhas orações, eu prefiro fazer as minhas coisas, mas eu não quero ir até lá, eu não vou me sentir bem. E quem deu a informação para a família que estava esperando que ele fosse, né, fui eu. Porque até então eu não sabia o que tinha acontecido, porque ele estava com um problema no celular dele. Né? Então, quando eu entrei em contato com o irmão disse para mim, foi isso. Então, mas olha, até estou preocupado com ele, né? Ele deve estar em casa. Eu peguei e disse, olha, é só porque me assustou porque ele não compareceu na sessão e ele não falta, também não avisou nada, né? E até ontem estava tudo certo. Então, como ele recebeu a notícia ontem à noite, né? E aí ele pegou e disse, não, eu não quero. E eu não quero, inclusive, falar com ninguém mais. Ele falou para mim, eu quero... Ele disse, eu quero me desconectar hoje, eu quero me conectar com ela, né? Ele falou assim, de uma forma muito carinhosa, né? Claro, chorando e tal, com a minha vozinha. E eu não quero falar com mais ninguém deles, porque a família estava pressionando ele a ir, né? Querendo comprar passagem, querendo saber que hora ele ia chegar e tal. Então, olha só, o que a gente entende muitas vezes que é importante estar lá, né? É a família dar informação, a família comunicar e levar, inclusive, para ver, para ele seria extremamente estressante. Era tudo que ele não queria. Então, assim, eu não recomendaria sozinhos, né? No caso, levar até lá. O ideal é uma pessoa, né, da equipe entrar em contato com a família e comunicar, porque pode ser, né? Então, podem comunicar juntos. Pode ter alguém da família, né, e alguém da equipe, porque às vezes a pessoa pode não querer ir. Às vezes ela pode também querer ficar com essas memórias, né? E não ver a pessoa ali, né, no velório, no caixão, né, passar por tudo aquilo, que nem todo mundo reage da mesma forma. Né? Então, nesse caso, que bom que deu certo. Mas porque essa pessoa, para ela, era um valor importante ela estar presente lá. Né? Agora, para alguns não é. Né? Então, é arriscado. O ideal é sempre conversar com alguém da família e dizer, olha, a gente pode transmitir informação aqui e a partir do que a gente vai fazendo da leitura, da comunicação de más notícias, a gente vai entender se essa pessoa ela vai se sentir melhor indo até lá, saindo ou ficando por aqui nesse momento. Né? Camila, e como preparar um ambiente adequado para a comunicação de má notícias dentro da comunidade terapêutica? Porque não pode ser... O ideal... não pode ser assim cruzando, passando, caminhando. Né? Então, o ideal é que tenha um espaço reservado, né? Conversar com a pessoa, chamar a pessoa. A gente tem que cuidar muito a nossa expressão facial, inclusive nesse chamado. Que muitas vezes, sabe, criança pequena quando está fazendo algo errado e a mãe fala, né? A mãe chama, e aí a mãe ou o pai, né? E no tom de voz ou no jeito de olhar, a criança já identifica que aconteceu alguma coisa que vai sobrar para ela. Então, nós somos mensagens, né? Então a gente comunica de várias formas. Então, o processo de comunicação de uma notícia, ele já se dá, né, pela minha expressão, pelo meu tom de voz. Então, o ideal é tu chamar a pessoa, convidar a pessoa, ter um espaço reservado. E quando eu falo no espaço reservado, eu estou falando da gente cuidar, que muitas das vezes não tem esse espaço, né? Mas quando for chamar, já preparar o ambiente antes, você recebe a informação antes. E você vai se preparar para esse momento antes. Né? Então, é um lugar reservado, onde não fique passando outras pessoas. A gente tem que cuidar sempre mesas, objetos, o que tem ali, cadeiras, né? Porque às vezes a pessoa numa reação até de raiva, ela joga alguma coisa, ela empurra, ela quebra, né? Ela se desespera. Então, o que é ideal ter ali? É ter um espaço reservado, né? Onde vai poder comunicar, tem uma água, tem um lencinho, né? E se a pessoa for mais acessível, que você sim possa tocar na mão, possa tocar no ombro, vai interpretando, entendendo se ela precisa de um abraço, entendendo o que ela quer ouvir mais, se ela está preparada, se ela precisa de mais alguma informação ou não. E é ela que vai dizer, não, eu não quero ouvir mais nada, não, eu quero saber tudo. Não, eu gostaria de falar com alguém da minha família. Né? Enfim, mas ter um ambiente onde a pessoa não se coloque em risco.
Porque como o ser humano reage de várias formas, principalmente num caso de morte, a pessoa tende também a ficar indignada, ela tende a ficar revoltada. E aí ela pode ficar agressiva. Né? Então, que você também não se coloque em risco. Né? O ideal é colocar essa pessoa sentada, né? Ter uma distância ali, né, de você, mas também não muito distante, a ponto de se você precisar tocar na mão, né? Se você precisar encostar nela para ela sentir que você está junto. Né? Então, é importante ter um lugar reservado e cuidar dos objetos ao seu redor. Camila, outra coisa, assim, já falou há pouco, né, atrás, a respeito do estar disposto a ouvir, né, do estar, que é mais ouvir, né, do que falar, na verdade. Mas, como isso também é novo, porque 23 anos provavelmente fará, quando do início dessa técnica, né, ainda muito recente, tanto seus profissionais em si já não assimilaram muito bem, imagina o leigo, né? E a gente sabe que uma vez feita a comunicação, depois haverá desdobramentos, né? Tanto para o acolhido na comunidade terapêutica, como para a família fora. Então, como oferecer, né, esse suporte emocional? Então, existe, é uma etapa do próprio protocolo, né, que é através da leitura das emoções, eu me preparar também para o depois. Aí eu me coloco à disposição do outro, né, então do dependente ali e da própria família para um segundo momento. Né? Às vezes, esse segundo momento não acontece. Né? Isso é bem comum. Tá? Mas é importante, quando eu comuniquei, eu também, depois de um período, perguntar para aquela pessoa como que ela está se sentindo em relação a isso, se ela precisa de alguma coisa. Né? Entrar em contato com a família também, né? Saber como que eles estão, né? Se estão precisando de alguma coisa, de algum amparo, de algum suporte. Né? E é interessante isso que você trouxe, né, porque a gente fala, são 23 anos, né, da técnica. Começou a ser trabalhada nos anos 70, mas só foi difundida mesmo, né, nos anos 2000. E hoje, inclusive foi notícia recentemente, tem um profissional aí que divulgou nas redes dele que o chat GPT, né, os médicos estão usando a inteligência artificial para comunicar as más notícias de uma forma mais empática, sensível e gentil. Né? O que me chama a atenção nisso tudo é justamente a gente pedir auxílio para uma tecnologia, para uma inteligência artificial, a como ser mais humanos. Não é doido isso? Surreal! Então, assim, o que eu posso fazer é algo tão simples, que é a minha capacidade de escuta, né? O meu respeito, aquilo que a pessoa está sentindo e principalmente a forma como ela está reagindo. Né? Isso é princípio ético, né? O respeito ao outro. Mas o que chama a atenção é justamente isso. Como os profissionais não sabem fazer, e muitas vezes, alguns provavelmente, desde que divulgada a notícia, né, a nota, né, as pessoas estão usando, os profissionais, né, os médicos principalmente, estão usando o chat GPT para comunicar uma má notícia. Só que é uma tecnologia, né? É uma tecnologia. Então, vamos voltar aos 3 passos, né, e ver que não, se eu me capacitar, se eu me disponibilizar, e se eu, inclusive, entender que eu não estou num dia bom, quem pode me ajudar a fazer isso? Né? Quem está capacitado nesse meu lugar para daqui a pouco entrar em contato com a família, para daqui a pouco ir lá e perguntar, né, para aquele interno como é que ele se encontra, que tipo de ajuda ele precisa. Né? Não julgar que está tudo bem e também não julgar que ele não precisa de mais nada. Então, o suporte emocional, ele é dado através da escuta, do respeito e da disponibilidade. Acho que esses três indicadores aqui são bem importantes, para que eu não precise usar o chat GPT para dizer como que eu tenho que reagir. Camila, dentro da CT, dentro da comunidade terapêutica, é mais fácil, né, a gente ter oferecer esse tipo de suporte.
né? Porque a pessoa está ali Uhum. e os passos vão acontecendo. Digamos, né, um exemplo. Houve um Uhum. ato, ela foi comunicada joinha, ela assimilou bem, ela foi, desejou Uhum. ir até o velório e sepultamento, voltou para a comunidade, então está ali dentro, a gente pode estar monitorando, cuidando, né, acompanhando. Né? Já Uhum. fora que fica o Uhum. desafio. Aí eu pergunto para ti, digamos que partindo de uma comunidade terapêutica que eu tenho um profissional lá dentro, Uhum. vale ligar para a família ou, né, Uhum. dependendo se for na mesma cidade, ir até a família, fazer Uhum. Uhum. acompanhar Uhum. Uma visita domiciliar. isso. Uhum. Uhum. Isso. Uma visita domiciliar, sim, ela é válida se tiver disponibilidade para isso. Ah, e também, assim, é importante ele saber que ele não está sozinho, né? E que ele pode e precisa buscar ajuda também. Né? Se ele Uhum, não estiver elaborando isso bem, no pós, né? uhum, O que ele precisa? Né? Ele precisa o quê? De ajuda terapêutica, ele precisa fortalecer o vínculo espiritual dele, né? O que ele está sentindo, porque uma má notícia, né, uma notícia difícil, uhum, ela vai impactar o nosso organismo também. uhum, A pessoa vai comer mais ou comer menos, ela vai dormir mais ou não vai dormir, uhum, né? Ela vai sentir mais sede ou não, ela vai ficar mais inquieta, vai ficar mais ansiosa. Então, é aquele nosso tripé, né? uhum, Corpo, né? Mente e espírito. Então, assim, como? uhum, Né? Como que eu vou lidar com, com esse tripé depois? Então, acho que é importante assim, um pós, se tiver disponibilidade para isso, um pós no sentido de qualquer coisa, qualquer ajuda, né, qualquer intervenção ou encaminhamento, fala comigo, né? Entre em contato comigo que a gente vai te ajudar. E muitas vezes não é a pessoa que vai ajudar, muitas vezes ela precisa fazer um encaminhamento, né? uhum, Para mitigar aquele sofrimento ainda depois. uhum, Né? Então, a gente saber qual é a rede, né? O que vai uhum. buscar depois no sentido de ajuda. Agora, uma coisa que ocorre também é assim, o que a gente não pode, né, aquele antigo ditado, né, eu não posso cobrir um santo e despir o outro, né? O meu outro. Uhum, uhum, Então, assim, ó, como é que eu faço também? Porque agora eu tenho um profissional que ele está à frente das más notícias, né, fazendo essa parte. uhum, Agora, como eu uhum, faço para cuidar da saúde mental e emocional desse que faz as comunicações? uhum, uhum. Como, É, o ideal também é que não seja, é que tenha que intercalar, né? Tem que intercalar essa pessoa, para ela não ser vista, né, de uma forma mais assustadora, entendeu? Sabe, numa empresa, quando tem um RH, né, que a pessoa nunca fala contigo, e daqui a pouco ela te chama, opa, a gente já sabe que não tem coisa boa aí. Então é bom até para não causar essa identificação que aquela pessoa só carrega uma má notícia com ela. E fulano veio aqui, chegou aqui, a gente já sabe que alguma coisa aconteceu, tem que né? chamar Então, RH. exatamente. Então é importante a gente ter essa intercalar nessa distinção, ter mais de uma pessoa, né? É importante. Por isso que é muito importante uma equipe qualificada, Uhum, né? E aí aprofundar, pelo menos a sensibilização do que tem que ser feita, né? Como inclusive a gente já fez, e depois aprofundar isso para ver, porque dessas pessoas que vão se sentir chamadas também. Ó, eu me disponibilizo, então a gente vai ter mais de um também dentro da comunidade, né? Dentro do profissional da comunidade que vai fazer isso, né? E ele precisa saber sempre como que ele está nesse dia, para que daqui a pouco ele não seja absorvido, né, uhum, pela notícia, pela reação do outro, pelo manejo com a própria família, né? uhum, E aí ele seja absorvido e acabe adoecendo também. uhum, A gente sabe que os profissionais da área da saúde, independente do local que eles trabalham, são os que têm a saúde mental mais fragilizada. uhum, Porque muitas vezes eles negligenciam a sua própria saúde para cuidar do outro. uhum, Né? Então, isso é um sinal de alerta. É que ele invista, uhum, se capacite também no processo de autoconhecimento dele, para saber que naquele dia uhum, ele está bem para fazer isso, e que em determinados dias ele não vai estar, e que daí que ele não siga essa sequência, que ele pare ali, né? E aí outro profissional se recupere. Até porque imagina, numa situação de projeção, imagina eu trabalhando na comunidade terapêutica e acabei de perder alguém, né?
E às vezes pode até ser que eu nem tenha perdido tão recentemente, né? Porque o luto, assim como o amor, né? Ele não tem tamanho, ele não tem um prazo, Uhum. né? Para a pessoa deixar de sentir, Sim. né? As coisas, as relações, muitas vezes elas são finitas, né? Ela tem a finitude. Quando a pessoa parte, né? Encerra o ciclo dela, mas não o que eu sinto pela pessoa. O que eu sinto pela pessoa, eu preciso elaborar, né? E aí a gente falou bastante da morte, mas muitas coisas que eu acho que é bem comum, de repente, pelo que eu percebo, mas tu vai poder me confirmar ou não, pastor, é justamente que términos de relacionamento, quando a pessoa também vai até lá, né, vai numa visita, às vezes, um dia para dizer que está se retirando, né? Isso também é uma má notícia. Sim. Né? Isso também é uma má notícia, né? Já teve um paciente meu que estava num processo ali, também de internação, né, por dependência química, e um colega do trabalho foi visitá-lo e falou para ele que assim que ele voltasse, ele já seria demitido. Né? Então, isso é uma má notícia. Faltou sensibilidade, né, óbvio, mas ele entendeu que ele ia prepará-lo já para o mundo lá fora, né, se ele já dissesse isso para ele, né, que ele ia ajudar ele. E não, na verdade, deixou ele muito mais ansioso, muito mais estressado, assim como a ruptura de um relacionamento também. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque imagina, eu estou passando por um processo de luto, não elaborei bem isso, eu tenho que comunicar isso para outra pessoa. Eu não vou conseguir interpretar o que ela está sentindo, eu vou ficar muito mal, né? Vai ter um processo ali, uma intervenção do meu sentir no transmitir para o outro. Né? E eu não estou falando de não sentir, né? A empatia é justamente saber que vai doer, e saber que é dolorido e ter sensibilidade. Mas talvez tem coisas que eu não dê conta, né? Que eu saiba que ainda para mim então esse cuidado o profissional que está comunicando precisa ter. Acho que é muito importante isso. Camila, o nosso horário já... Já encerramos. Olha só, mas Passou tão rápido. queria... porque falou-se, né, sobre passos, sobre protocolo, como a gente pode criar uma capacitação para esse tema, né, para profissionais da área de comunidade terapêutica. Existe essa disponibilidade? Camila já tem isso? Né, como fizemos aqui, de repente, uma específica somente para isso? Sim, sim. O ideal é sempre a gente iniciar com uma palestra de sensibilização sobre o tema para todos, né? Porque também ali as pessoas todos os profissionais que vão participar da capacitação, ali a gente vai vendo os processos de identificação, né? Daquelas pessoas que querem ser capacitadas nisso. Né? Uma coisa é a palestra de sensibilização para conhecer isso. E quando a gente fala em comunicação de más notícias, ou de notícias difíceis, a gente pensa na morte, a gente pensa no processo de saúde. Né? Mas se a gente for parar para pensar, a gente recebe más notícias desde que a gente se conhece por gente, né? Desde a infância. Né? E a gente só para pensar nisso quando está estudando isso. Né? Então, às vezes é na escola, às vezes é uma nota baixa, às vezes é no relacionamento em casa, às vezes é receber a informação de que o pai ficou desempregado, né? De que a mãe está doente, porque muitas vezes não é a pessoa em si que está passando por aquilo, mas a forma como aquilo é comunicado dentro da família, né, ou dentro do ambiente que ela está, pode adoecê-la ou pode trazer um impacto emocional no futuro, inclusive. Então a gente entende, depois assim na adolescência, depois na vida adulta, um término de relacionamento também pode impactar muitas pessoas, né? Não conseguir leito, não conseguir uma vaga, não conseguir uma promoção, não ter um aumento de salário, ou ter que fazer uma mudança de cidade, né? Uma mudança de estado, às vezes uma mudança de país, o que for. Né? Então, assim, não sou eu quem decido, né, o que é uma má notícia, mas à medida em que eu me capacito, eu consigo ter esse cuidado em outras áreas da minha vida também. E aí a gente vai transformando a comunicação menos violenta, mais gentil, mais empática. Por isso que o ideal é a gente iniciar com uma palestra de sensibilização, como a gente já fez, e a partir daí
né, aquelas comunidades, né, que se sentirem chamadas vão capacitar, né, uma capacitação que dura aí 20 horas, né, e aí já dá uma boa base, porque não adianta a gente também só se capacitar e não exercitar, não colocar em prática. Sim, sim. Mas o que eu percebo das pessoas é justamente isso, que elas têm esse cuidado em todas as outras áreas da vida dela. Em quem elas vão conversar, em quem elas vão comunicar, né? E isso vai ajudando porque esse desenvolvimento pessoal também. Né? Então, as capacitações, elas estão aí. Eu fiz a minha em 2020, né? E existem as capacitações pela internet, existem as capacitações presenciais, né? Mas com certeza a pessoa estarem logo, né? Inclusive para fazer as simulações, é melhor sim. Camila, eu queria deixar agora o espaço aberto também para te falar um pouco sobre o consultório. Consultório que você atende tanto presencialmente como virtualmente. Então, o consultório emocional, ele surgiu em 2016, né? Ele surgiu primeiro no online, depois do presencial, né? Ele surgiu para atender uma demanda de brasileiros que moravam no exterior, né? Porque queriam falar com um profissional que falasse o português e que entendesse a sua cultura, inclusive as dificuldades que essas pessoas estavam tendo quando moravam fora. Né? E aí foi para o presencial também, né, em Florianópolis. E o que aconteceu? Com a pandemia houve um boom, né, e aí eu tive que atender no online todo mundo. Inclusive tem situações assim, muito diferentes, né, porque tem pessoas que eu atendo que moram na mesma cidade, praticamente no mesmo bairro, no bairro vizinho, e eu atendo ela há 4 anos online e a gente ainda não se conhece no presencial. Porque é muito mais cômodo, né? Muito mais confortável, a pessoa faz a sua casa, né? Ela não pega trânsito, né? Existe uma flexibilidade de horário também maior, porque eu atendo às 6 da manhã até às 22, né? De segunda a sexta. E no presencial, aqui onde eu estou, no consultório, né? Que fica aqui em Florianópolis, onde as pessoas podem entrar em contato comigo através do Instagram, @consultório emocional, né? Ou do WhatsApp, né, que é o 4899-139-2502. Mas lá no Insta também tem o linkzinho para fazer contato comigo. E eu atendo individual, né? Sou terapeuta de casal também, de famílias, e atendo desde adolescentes até a melhor idade, né? Que eu tenho pacientes 70 a mais aí que estão se ressignificando, né? E vivendo aí, de repente, o melhor momento da sua vida, né? Se descobrindo, se conhecendo agora. Camila, eu quero te agradecer, então, pela disponibilidade, né? Esse bate-papo aí de 1 hora. Eu sei que isso é só uma lâmina d'água perto do que realmente o tema oferece, né? Mas fica aqui já o nosso compromisso de organizar uma palestra, então, para profissionais da nossa região, né? E, quem sabe, né, uma capacitação também na área, né, que é tão, para nós, relevante. Assim que a gente descobriu isso, né, a gente começou a aplicar e realmente dá resultado positivo, né, mas, lógico, precisamos capacitar o pessoal, né? Então já fica aqui esse compromisso assumido contigo e também, né, de um futuro, um próximo encontro para a gente abordar outros temas de saúde emocional, né, de saúde mental, que tu bem dominas. Tá bom? Nossa gratidão por esse tempo precioso. Eu que agradeço aí o convite, a oportunidade, né, e a confiança aí, né, da gente estar trabalhando juntos mais uma vez. Deus abençoe. Muito obrigada. Muito obrigada.